Fala pessoal, tudo bem? Esse aqui é o Estogel, sou o professor Horácio Ferraz e a nossa aula de hoje é uma aula de geografia com o tema de nacionalismo e separatismo, um tema importante, estudando então a estrutura dos países, dos estados nacionais que compõem o mundo, desde a sua montagem até os dias atuais. Bom, nós temos vários fatores, vários símbolos que compõem a identidade de um país, né? Desde a sua bandeira, os povos que compõem, as etnias, o idioma falado, os símbolos, a religião, os costumes e as identidades nacionais, elas são formadas ao longo da história, né? Então, elas envolvem inúmeras complexidades e tudo isso é muito tranquilo. Porém, alguns territórios do mundo têm povos com culturas distintas dentro da mesma fronteira, do mesmo território. E isso acaba levando, então, movimentos separatistas, guerras civis, que é o objeto de estudo da aula de hoje. O direito internacional reconhece como país aqueles países que são reconhecidos por outros estados, com população permanente, com limites territoriais, com governo e com capacidade diplomática. Então, só pode ser considerado, né, um país soberano, estados, territórios que possuem essa característica. Atualmente nós temos 206 países, né, com 193 fazendo parte da ONU, né, membros da Organização das Nações Unidas. Esses 206 países, muitos deles são estados autônomos, né, são países que lutam ainda realmente para ter esse título, mas são reconhecidos pelo direito internacional. A identidade de um país está muito ligada ao idioma oficial, à história nacional, ao patriotismo e ao nacionalismo. Todo país tem uma história nacional, um hino, uma data de unificação, de independência, e tudo isso marca a coesão, né, do povo dentro de um território. Obviamente o governo, o Estado, né, o poder desse território vai se utilizar de fatos históricos, de fatos nacionalistas, patrióticos, para sempre reafirmar a condição de Estado soberano. O Estado é uma organização política de sociedade que surgiu de forma moderna na Renascença Europeia, nos séculos XIV até os séculos XVI. A Península Ibérica, Portugal e Espanha, com as guerras de reconquista, expulsaram os árabes e se unificaram. Depois da Guerra dos 100 Anos, a Inglaterra e a França, e obviamente depois virão outros países europeus que vão se unificar e se tornarão então monarquias nacionais. E do século XIV em diante vão se formando então uma estrutura de poder através de todos os períodos de renascimento cultural, humanismo, depois o iluminismo, até que no século XVIII, final do século XVIII, vem as revoluções burguesas, a dupla revolução, como diria Eric Hobsbawm, as revoluções francesa, industrial, mas antes disso, a revolução puritana e gloriosa na Inglaterra, transformando então um modelo político, tornando ele mais parecido com o que ele é hoje, né? A independência dos Estados Unidos da América em 1776 inaugura o que nós chamamos de democracia moderna, república federativa, etc. e tal. As revoluções burguesas vão igualar, né, igualdade jurídica e política, obviamente não é tão simples assim, né, é censitária, quem tem dinheiro vota, quem não tem não vota, quem tem dinheiro manda, quem não tem não manda. Participação do povo, né, de uma certa forma, a Primavera dos Povos, 1848, o sufrágio masculino, né, depois a Comuna de Paris, o voto feminino e direitos trabalhistas, etc. e tal. O governo dividido em 3 poderes foi estabelecido pelo filósofo iluminista Barão de Montesquieu, né, O Espírito das Leis, é um livro que ele estabelece o sistema tripartite de governo, poderes executivo, legislativo e judiciário. Os estados nacionais são instituições político e administrativas que por essa função, por esse poder, têm a legitimidade de usar meios de violência e coerção contra outros grupos que não concordem com o seu poder. São delimitados por fronteiras, uma base física, né? Tem monopólio sobre a criação das leis que regem toda a sociedade. Então, à medida em que um grupo de indivíduos consegue a coerção dos demais indivíduos, torna-se então um Estado, um governo, né? A Constituição Federal de cada país, né, seria a Carta Magna das relações, que estabelece as relações entre o Estado e a sociedade. E os direitos e os deveres dos cidadãos estão baseados na Constituição Federal.
Nós temos hoje uma crise disso, né? Nós temos visto que as eleições têm sido motivo de críticas, a obrigatoriedade do voto, a questão penal, prisional, a questão legal, a Constituição tem sido realmente ultrapassada por questões financeiras, por corporações internacionais e transnacionais, enfim. Nós temos visto que nem sempre a Constituição é respeitada, em especial os últimos eventos que o Brasil tem vivido têm mostrado isso. Existem três formas, então, na verdade duas, né, formas de governo modernas que nós temos, então, nos países do mundo. A primeira e principal são as repúblicas, sejam elas presidencialistas ou parlamentaristas. Repúblicas, então, já entende que o governo é dividido em três poderes, ou seja, o Estado Nacional divide um pouco da sua soberania com os demais estados associados. As monarquias parlamentares, muitos casos na Europa, né, de reis que reinam, mas não governam, porque quem governa, na verdade, é o parlamento, o primeiro-ministro. E temos alguns casos na África, no Oriente Médio, de repúblicas islâmicas, onde a religião ela tem poder absoluto sobre o Estado e o Estado é regido pela religião, no caso pelo Corão Islâmico. Formas de organização dos países dos estados atuais: Estado unitário, seria um governo central que não partilha a sua soberania, seria um Estado totalitário, um governo de partido único, como é o caso de alguns regimes ditatoriais ou socialistas, né? Federação, que é o caso do Brasil, Estados Unidos, etc. e tal, que existem subdivisões políticas com elevado grau de autonomia, então tem um governo federal, mas cada governo estadual tem também a sua autonomia. E por fim a confederação, o exemplo claro disso seria a Confederação Russa, né? Seriam países que estão ligados por um objetivo comum de cooperação, etc. e tal. Associação de Estados Soberanos. O conceito de nação, o Eric Hobsbawm chama que todo corpo de pessoas mínimo de forma organizada em um território seria uma nação, né? Então uma nação indígena, uma nação quilombola, uma nação de ciganos, enfim. Nação é todo grupo de pessoas coerentemente organizado em um dado território. Identidade cultural, né, historicamente formado, procuram criar um Estado, e aí moram alguns problemas, guerras civis, etc. Grupos sociais indígenas, povos locais. A grande briga, a grande disputa seria o quê? Seria a identidade nacional versus a identidade subnacional. Ou seja, grupos que não se identificam com o todo e querem um Estado próprio dentro de um território já formado. Isso vai gerar uma guerra civil, vai gerar uma disputa interna, mortes, enfim, né? Nacionalismo e xenofobia. Os cidadãos de um país são muitas vezes preconceituosos e avessos ao estrangeiro, à cultura estrangeira, ou porque acreditam que aumenta a criminalidade, aumenta os custos, diminuindo a qualidade de vida, ou geram violência, ou tomam lugares nas empresas, né, geram desemprego. Nós temos visto vários casos de xenofobia, em especial no continente europeu, mas a xenofobia ela acontece no Japão, nos Estados Unidos e até mesmo no Brasil, em relação de um cidadão de uma área mais desenvolvida com um cidadão de uma área menos desenvolvida, ou mesmo povos que vêm da Bolívia, do Peru, para o Brasil acabam sofrendo algum tipo de preconceito também, e enquadraria como xenofobia. O separatismo, né, entrando mais nessa questão de guerra, de conflitos, estados que reúnem diversas nações, por exemplo, a França. Dentro da França você tem franceses, bretões, bascos, alsacianos, corsos, catalães, flamengos, e hoje nós temos aproximadamente 6% de muçulmanos vivendo dentro do território francês. Então disso surge algumas disputas, alguns povos são normalmente brancos, são mais privilegiados, outros de outras etnias acabam sofrendo algum tipo de preconceito ou são excluídos da sociedade. Isso gera conflitos internos, terrorismo, etc. e tal. Etnias divididas por fronteiras, exemplo, os bascos e os catalães entre a França e a Espanha. A história antiga aí do País Basco, essa etnia que existe desde o período, né, desde os períodos antigos, pré-históricos. Esse povo tem uma cultura própria, tem uma religião própria, tem um sistema de ensino próprio. Eles não se enquadram nem como França, nem como Espanha, se enquadram como País Basco, e por conta disso tem até grupos terroristas como o ETA atuando em defesa dos direitos do País Basco. As nações sem soberania sobre o território que ocupam, exemplos, tibetanos na China, os curdos na Turquia, Armênia, Irã, Iraque e Síria. A atual guerra da Síria, que começou em 2011 e está atualmente, ainda esse conflito continua,
tem como palco dos conflitos o povo curdo, que tem ocupado historicamente o território da Síria, e eles defendem, lutam contra o Estado Islâmico dentro da Síria e lutam também por direitos, por soberania no território sírio. Os movimentos nacionalistas de cunho separatismo sempre vão gerar guerras civis. Nem sempre a ONU, nem sempre as instituições internacionais vão agir de forma neutra. Muitos interesses privados acabam dificultando a solução de paz nesses territórios. O fim da Guerra Fria gera também uma série de conflitos no leste europeu, nos Balcãs, na região do Cáucaso, na Ásia Central, porque a desintegração dos territórios que formavam a antiga União Soviética, elas não são muito bem arranjados. A ex-Iugoslávia, desde 1990, intensos conflitos em andamento nessa região. Movimentos neonacionalistas formam aí mais ou menos 90% das guerras atuais, que são guerras internas, acontecem dentro de países ou de territórios, normalmente ligados à pobreza, a desrespeito dos direitos humanos, né? As mulheres e as crianças são as classes que mais sofrem com esses conflitos, falta de democracia, coexistência conflituosa de grupos étnicos e nações de dentro do mesmo Estado. E lutas por representatividade, né? Se você fala de desenvolvimento no mundo ocidental, o desenvolvimento remete a educação, tecnologia, qualidade de vida, esporte, lazer, cultura. Desenvolvimento na África e no Oriente Médio, no mundo islâmico, normalmente é não ser governado por um governo que não te representa, né? Ser governado por um estrangeiro ou mesmo um governo que não seja reconhecido pela população. Isso seria o conceito de desenvolvimento para esses povos de uma forma mais geral, assim, mais grosso modo. Lutas por representatividade, controle do poder, controle dos recursos naturais, é o que tem gerado inúmeros conflitos no continente africano, no Oriente Médio e em países da Ásia. Grandes potências regem o sistema mundo, né, impondo as decisões e relações hegemônicas e imperialistas, haja vista 2003, a ocupação dos Estados Unidos do governo Bush sobre o Iraque, contra todas as propostas da ONU. A ONU não aprovou a invasão e mesmo assim os Estados Unidos ocuparam o Iraque com uma desculpa meio esfarrapada, né, de armas químicas, etc. e tal. Sabemos que é puro imperialismo, é puro desejo de controlar as regiões importantes aí do petróleo, venda de armas, etc. e tal. Instituições supranacionais têm uma ação limitada, a ONU então é bem limitada em relação a isso. As intervenções são feitas de forma direta quando a intervenção militar, né, os exércitos da ONU ou das superpotências ocupam o território e acabam trocando tiro, trocando guerra aí com os povos, ou indiretas quando acontece apoio político a determinados grupos, fornecendo armas, comida, dinheiro, etc. e tal. Então, essa é basicamente uma finalização disso. Estados Unidos, Reino Unido, Rússia, Alemanha e França são responsáveis por 75% do comércio de armas no mundo inteiro entre 2006 e 2010. Obviamente são as maiores potências produtoras de arma do mundo, com destaque para os Estados Unidos e para a Rússia. Os maiores importadores de armas do mundo são Índia, China, Coreia do Sul e Paquistão. Vejam que são países que apresentam conflitos. A Índia na região da Caxemira contra o Paquistão, a China com os tibetanos e com os países, as ilhas do Pacífico e no caso do Sudeste Asiático, a Coreia do Sul com a Coreia do Norte, né, faz fronteira pelo paralelo 38. Então vejam que são países que compram muita arma e são países que têm conflitos. Isso gera muita insegurança mundial. A ONU, criada em 45, visa assegurar a paz e promover o desenvolvimento por meio da cooperação dos seus países membros. Em 2012, 193 países fazem parte da ONU. São 6 órgãos principais, né? E o principal seria o Conselho de Segurança da ONU, que é uma grande contradição. Ele é formado por 5 países permanentes, que seriam então Estados Unidos, Rússia, Reino Unido, França e China, e outros 10 que são eleitos a cada 2 anos. E aí vem a crítica contra o Conselho de Segurança, né? Um dos órgãos importantes, a Acnur, 125 países que auxiliam pessoas que buscam asilos em outros países. Só a Síria tem aproximadamente 6 milhões de refugiados espalhados aí pelo Oriente Médio, tentando entrar na Europa pelo Mar Mediterrâneo, que é, sem dúvida nenhuma, a maior crise humanitária do século XXI. E a ONU tem sido criticada porque ou demora muito para agir ou não age de forma
parcial, no caso de forma imparcial, e também tem casos de abuso dos soldados da ONU, as crianças, as mulheres vítimas aí de guerra acabam também sendo abusados por soldados da ONU. São algumas acusações contra essa organização que deveria, na teoria, pregar a paz. A aula acaba aqui, eu espero que você tenha gostado, deixa um like, se inscreve no canal e até a próxima. Valeu!